Olá, prezados, queridos e amados. Mais uma vez, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Por que não dizer para as nossas vidas? Porque todos nós precisamos e dependemos do grande livramento de Deus para nós, para as nossas famílias. Principalmente diante de tantas coisas que têm acontecido no mundo. Todos nós sabemos que tudo que está acontecendo é cumprimento da Bíblia Sagrada. Agora escute só, você não pode temer. Diante dos males, dos perigos, das situações, devemos crer que o livramento de Deus está conosco. Vejamos o que está escrito na Bíblia Sagrada, em Salmos, no capítulo 50, versículo de número 15, está escrito: E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Que profético esta palavra. O Senhor, nosso Deus, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. Quando se trata do grande livramento do Senhor, o próprio Senhor Deus, ele faz a mim e a você, a nós, uma promessa tão maravilhosa. Ele vai dizer: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Quando se refere da palavra livramento, significa salvar-se do perigo, escapar do inimigo, soltar-se da prisão, libertar-se das algemas, tirando das dificuldades, livrar-se das mortes. Então, deixa eu te falar uma coisa: independentemente dos perigos, Deus está conosco para nos guardar, para nos proteger. Vejamos os grandes livramentos de Deus na Bíblia Sagrada, quando se referia sobre aqueles que servia a Deus, de pessoas que eram temente, homens e mulheres de Deus, que realmente creram e acreditaram no poder de Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo de número 13 e 14, após o Senhor Deus ter tirado Israel do Egito, Faraó perseguiu o povo até o grande mar vermelho. Israel, eles viram com seus próprios olhos que ele estava em grandes perigos, sofreram angústias naquele momento. Porém, Moisés acalmou o povo dizendo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque hoje os egípcios, que hoje vistes, nunca mais verás para sempre. Ele disse: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Agora escute só, não para por aí. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de número 30 e 31, a Bíblia afirma dizendo: assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostraram aos egípcios. E temeu o povo. E acreditaram. E creram no poder de Deus. Porque Deus, ele é o Deus de promessas. É o Deus que guarda, é o Deus que protege. Em Juízes, no capítulo 2, no versículo de número 16, a Bíblia diz que o Senhor suscitou juízes que livraram seu povo das opressões, dos inimigos que se levantava. O Senhor Deus o guardava e os livrava de todas as situações. Agora escute só, livro de 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 1, a Bíblia afirma, a palavra de Deus, que o Senhor Deus livrou Davi das mãos de todos os seus inimigos. Diante de Saul, diante de todos aqueles que perseguia,
o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu. Em Jó, no capítulo 5, no versículo de número 19, a Bíblia diz a respeito daqueles que realmente acreditam no poder de Deus e crer nos seus livramentos. Está escrito assim: em 6 angústia te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos, no capítulo 34, no versículo de número 6. Davi, ele vai declarar mais uma vez: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de toda. Ou seja, o Senhor livra de todas elas. Então, independentemente dos perigos, das aflições, mas o Senhor está contigo. E você acredita no grande livramento de Deus? Para que ficar aí com medo diante de tantas situações? Se a palavra de Deus, tudo que nela está escrito, é verídica, são as promessas do Senhor, o grande livramento de Deus estará conosco. Então você não pode ficar aí com medo, amedrontado, no meio de tantas situações, porque nós temos a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer, em Salmos, no capítulo de número 34, olha o que diz a palavra, no versículo de número 7, o salmista afirma: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora escute só, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo de número 8, o Senhor garante a total proteção e o livramento ao profeta Jeremias, dizendo, olha o que Deus disse ao profeta Jeremias: não temais diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 19, o Senhor ainda diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Contra ti não terão êxito, porque eu sou contigo para te livrar. Então, queridos, acredite, creia que a palavra de Deus nos trará, o Senhor, grandes livramento segundo a sua palavra. Diante de qualquer situação, diante de qualquer males, escute, creia no poder de Deus. O Senhor te livrará. Tome posse do poder desta palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe.